Fala pessoalzinho, como vocês estão? Professor Gabriel Zanardi aqui do canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem, e hoje a gente vai de filosofia, como vocês estão vendo aí. Vamos fazer uma aulinha rápida, um bate-bola rapidinho sobre os sofistas e Sócrates, né? São coisas diferentes, os sofistas e Sócrates, mas são mais ou menos contemporâneos e vale a pena a gente usar uma mesma aula para falar de ambos, tudo bem? E eu queria saber de vocês de cara, se você tem uma mínima noção de quem foram os sofistas e de qual era a filosofia de Sócrates. Sócrates, com certeza você sabe, você já deve ter ouvido falar, mas eu vou perguntar para você o seguinte: você sabe quem foram os sofistas? Você sabe o que eles defendiam? Qual era o pensamento deles? E, comparando o pensamento deles com o de Sócrates, se você vivesse na antiga Atenas, na época de Sócrates e dos sofistas, de que lado você estaria? Você estaria do lado de Sócrates ou do lado dos sofistas em relação à verdade? Responde para mim. Se você não sabe, você não faz ideia de como responder essa pergunta, então presta atenção aqui na aula que eu vou te dar elementos para que você consiga responder. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Antes da gente começar a falar dos sofistas e de Sócrates, eu queria perguntar o seguinte para vocês, né? Vocês já repararam que a maioria dos cursinhos ensina filosofia apenas como uma lista de conceitos, né? Filosofia como um emaranhado de conceitos que você tem que decorar. Muito bem. Isso está completamente errado. Não é isso que você precisa, pessoal. Aqui no nosso canal vocês vão aprender a filosofia de um jeito que realmente faz diferença na prova, tá? Nem todo mundo tem acesso a essa abordagem diferenciada. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo que, sinceramente, é único, eu já vi muitos professores e pouquíssimos faz o que eu consigo fazer, assiste as nossas aulas e acompanha aqui o nosso canal, porque vai te ajudar bastante. Eu gosto de encarar a filosofia como uma caixa de ferramentas. Não adianta nada você decorar um monte de conceitos, não adianta nada você ter um monte de ferramentas nessa caixa, se você não sabe como é que usa elas. Pois bem, aqui no nosso canal a gente gosta de apresentar as ferramentas, descrevê-las e usá-las em diferentes situações para que você tenha na sua caixa de ferramentas intelectual ferramentas que possam de fato te ajudar. Então, fique esperto, vamos lá. Vamos começar a nossa aula então, pessoal. Para isso eu vou passar aqui um pouquinho o nosso slide só para mostrar quais são os tópicos rápidos que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, vamos falar quem foram os sofistas, né, pessoal? Quem foi esse grupo de pensadores dos quais se destacam, né? Protágoras e Gorgias são os dois mais conhecidos e mais famosos filósofos que viveram lá em Atenas na época de Sócrates, tudo bem? Os sofistas, pessoal, eles eram um grupo de filósofos que perambulavam entre as cidades gregas vendendo seus conhecimentos. Eles viviam um momento em que a política se tornava uma atividade muito importante e que a política ela era basicamente dominada pela retórica. Os homens iam na ágora discutir as coisas públicas. Portanto, saber falar, saber defender suas ideias era fundamental para que você fosse um bom cidadão, para que você fosse um bom político. E os sofistas, eles viajavam nas cidades gregas vendendo os seus conhecimentos. Eles são uma espécie de precursores dos professores, afinal de contas era isso que eles faziam. Eles eram contratados por jovens filhos de cidadãos abastados para ensinar esses jovens como usar a retórica para convencer os outros a comprarem a sua ideia, tudo bem? Uma questão muito importante sobre os sofistas é que, na perspectiva desses pensadores, a verdade depende da perspectiva de quem argumenta. Ou seja, na perspectiva deles, não existe a verdade absoluta. Verdade absoluta é aquilo que eu consigo provar através da minha retórica, através do meu diálogo. Portanto, a verdade depende da perspectiva de quem está argumentando, do tipo de argumentação que você está fazendo, pessoal. O papel dos sofistas na democracia ateniense era muito importante porque eles ensinavam os jovens cidadãos a importância do discurso persuasivo. E política é isso, é a arte da persuasão. Muito bem.
Agora, o problema em relação aos sofistas é que um grande pensador da época, Sócrates, que é esse que nós vamos falar também, ele não concordava com a visão dos sofistas. Sócrates acreditava sim que existem as verdades absolutas. E essas verdades absolutas, na visão de Sócrates, já são conhecidas pela nossa alma. A nossa alma, que na perspectiva socrática é eterna. Existe uma divisão. Lembre-se, Sócrates foi um pensador dualista, em que existe a unidade sensível, o corpo, e a unidade racional, que Sócrates chamava de razão. A nossa razão, a nossa alma, na visão socrática, ela é eterna, ela sempre esteve por aqui, ela conhece as verdades absolutas acerca de todas as coisas que estão à nossa volta. Por isso, Sócrates não concordava com a visão dos sofistas e, mais do que isso, os condenava, tá? Chamava-os chamava-os de prostitutos do saber, vamos dizer assim, tá? Para ele, o que os sofistas faziam era uma heresia, era um pecado mortal. E aí eu volto àquela pergunta inicial que eu tinha feito para vocês. Se você vivesse na Atenas antiga, na sua opinião, de que lado que você estaria? Você estaria no lado dos sofistas, ou seja, no lado daqueles que defendem que a verdade ela é relativa, depende da perspectiva, depende do poder de persuasão, depende do viés com que você olha as coisas, ou você estaria do lado de Sócrates, a verdade absoluta? Essa é uma boa questão, inclusive uma boa argumentação que você pode usar na hora de uma dissertação, por exemplo. Você está questionando verdades que são ditas a partir dos mais variados temas. E numa perspectiva socrática, se existe uma verdade, ela tem que ser absoluta. Já numa perspectiva sofista, essa verdade ela é relativa. Ela depende de onde você está olhando, de que apito que você está tocando, qual é o seu referencial, qual é o seu lugar de fala. Muito bem, é isso que eu tinha provocado vocês no início das aulas. Então veja, pessoal, os sofistas foram esse grupo de pensadores e Sócrates, ele foi um pensador muito importante da época que não via com bons olhos pensadores sofistas por discordar dessa questão acerca da verdade, tá? Professor, por que Sócrates é tão importante para a filosofia, né? A gente até classifica a filosofia entre filosofia pré-socrática e filosofia pós-socrática. A gente faz isso, pessoal, porque Sócrates ele foi uma espécie de divisor de águas na filosofia, tá? Ele deslocou o foco da filosofia da physis, ou seja, da natureza, do cosmo, para o próprio homem, para o antropos. Então, Sócrates foi o primeiro pensador ocidental responsável por parar de olhar para o cosmo, para a natureza das coisas, para o arqué, como nós já vimos na aula de pré-socráticos, para olhar para o próprio homem, a natureza humana, os pensamentos humanos. Por isso, ele é um pensador considerado fundamental, um dos grandes pensadores da história, tá? Sócrates preocupava-se muito com a ética e principalmente com o autoconhecimento. Ele valorizava o autoconhecimento. Daí vem a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Então Sócrates fala, olha para você antes de olhar para o mundo externo. Isso é o que traduz na prática esse deslocamento do pensamento socrático em relação aos pré-socráticos, ou seja, trazer o eixo da filosofia do universo, do cosmo, da natureza para o próprio homem. Tudo bem? Muito bem. Uma coisa importante também sobre Sócrates é o seguinte, lembre-se, Sócrates nunca escreveu nada, não existe um livro escrito por Sócrates, tá? Sócrates, tudo que a gente sabe acerca dele, pessoal, a gente sabe através dos seus discípulos, tá? Platão foi o principal deles e é o responsável pela maioria dos escritos que trazem o pensamento socrático. E aí eu gostaria já de cara de refletir e ao mesmo tempo provocar vocês. A escrita, ela limita o pensamento ou amplia? Você já parou para pensar sobre isso? A escrita, ela limita o nosso pensamento, porque vamos ser sinceros, a escrita é sempre mais lenta que a nossa capacidade de pensamento. Ela limita o pensamento ou ela amplia o nosso pensamento, abrindo
novos horizontes. O que você acha sobre a questão? Responde aí, deixa a tua resposta nos comentários para eu ler depois. Por que eu estou perguntando isso, né, pessoal? Porque é o seguinte, será que escrever os conteúdos repetidas vezes, decorá-los, é suficiente? Não é, né? É preciso compreendê-los para que nós possamos aplicá-los nas mais variadas situações. E aprender os conteúdos é aquilo que eu te disse lá no começo. É ter as ferramentas em mãos e saber os diferentes usos possíveis que a gente pode fazer dessas ferramentas. Por exemplo, usar essa relação entre acerca da verdade entre os sofistas e Sócrates nas mais variadas argumentações sobre os mais variados temas. É uma possibilidade. Percebam, as possibilidades que a filosofia trazem para a sua vida são infinitas. Você pode usar essas ferramentas nas mais variadas situações, desde que você consiga construir a sua argumentação tendo esses pensadores como referência. Tudo bem? É importante, é fundamental quando a gente fala de Sócrates conhecer o método socrático, né? Os vestibulares adoram perguntar sobre o método socrático. O que é isso? Como funcionava o método socrático? O método socrático ele se dividia em dois momentos. O primeiro deles é chamado de ironia, o segundo de maiêutica. Sócrates ele conversava com os seus interlocutores e fazia perguntas sobre as mais variadas naturezas, tá? Sobre os mais variados assuntos, por exemplo, acerca da política, acerca do tempo, da justiça, da ética, da bondade, enfim, os mais variados temas. E quando ele perguntava para o seu interlocutor respondia, dava a sua opinião sobre esse assunto, num primeiro momento, Sócrates fingia aceitar as respostas dadas. É por isso que nós chamamos esse primeiro momento de ironia, tá? O primeiro passo do método socrático era fingir ignorância acerca de um tema para levar o seu interlocutor a questionar suas próprias certezas, a apresentar suas certezas e questioná-las. Então, o que você acha sobre a política? Ah, eu acho isso, 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 aquilo. Mas isso, aquilo é o certo? É o correto? É o melhor? E ele ia questionando o seu interlocutor para que o próprio interlocutor fosse colocando em discussão, na sua cabeça, as certezas que ele havia apresentado. Num segundo momento, na maiêutica, Sócrates ajudava esse interlocutor a dar à luz a um novo conhecimento. Vamos simplificar o método socrático, ironia e maiêutica. Esse é um método de conhecimento dialético, em que você contrapõe uma tese à sua antítese, chegando a um lugar novo, a uma síntese. Isso é dialética. Eu contraponho uma verdade à sua negação e do embate entre a verdade e a negação, entre a tese e a antítese, eu chego a um novo conhecimento muito mais sólido, muito mais verdadeiro, muito mais concreto, que é a síntese, pessoal. Então o método socrático, ele era um método que visava isso. Visava conversando com os seus interlocutores, Sócrates ajudava-os a parir novas ideias. Esse é o significado de maiêutica. Maiêutica é parir. A mãe de Sócrates era uma parteira, então, tal qual sua mãe que paria pessoas, Sócrates se dizia um parteiro de ideias. Ele não acreditava ser possível ensinar nada novo a ninguém, afinal de contas, a nossa alma é eterna, já vaga desde sempre nesse mundo e já conhece todas as verdades. É preciso apenas ajudar essa pessoa a parir novas ideias, ou seja, dar à luz aquelas ideias que estavam escondidas lá no seu interior, tudo bem? Pessoal, eu já vi um monte de alunos que achavam a filosofia complicada. Eu já trombei, são mais de 20 anos dando aula de ciências humanas, geografia, filosofia, sociologia, e especialmente no que diz respeito à filosofia, eu já vi muitos, mas muitos alunos que chegavam para mim dizendo: professor, a filosofia é muito complicada. Mas depois de elas aprenderem comigo essa forma mais simples de encarar a filosofia, trazendo ela para a contemporaneidade, usando-a como uma ferramenta para ler o mundo à nossa volta, tá?
esses alunos conseguiram melhorar o seu desempenho significativamente. Eu tenho inclusive alunos que foram além, foram aprovados no vestibular, passaram, conseguiram a nota ideal no Enem para passarem no curso dos seus sonhos, seguiram o curso dos seus sonhos, e eu tenho alunos que até hoje, já formados, profissionais das mais variadas áreas, direito, medicina, até hoje me mandam mensagem discutindo direto comigo noções filosóficas, textos filosóficos, trazendo insights novos que eles têm, e eu adoro dialogar isso com eles, porque é isso. A filosofia, ela é a mãe de todo o saber, de toda a ciência, ela traz para nós possibilidades infinitas. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero te trazer uma possibilidade de ver a filosofia com bons olhos e enxergar diferentes momentos na sua vida acadêmica, mas também na sua vida profissional, em que você possa usar a filosofia como um argumento possível para embasar suas ideias, para concretizar a sua forma de ver o mundo, tá? Então, diz para mim, você está gostando do nosso conteúdo? Que outro conteúdo você gostaria de ver aqui nas nossas aulas? Seja ele de filosofia, sociologia ou geografia. Escreve aí nos comentários, me manda uma mensagem, deixa eu ver o que você está achando sobre as nossas aulas e o que você gostaria de ver por aqui para eu adequá-las para atender às suas necessidades. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Sócrates, então, ele era um pensador que andava pelas ruas, seguido sempre pelos seus discípulos, dialogando com as mais variadas pessoas. E veja, Sócrates não fazia distinção das pessoas. Ele não cobrava pelos seus ensinamentos. E exatamente por não fazer distinção das pessoas, conversar tanto com os mais ricos quanto com os mais pobres, tanto com uns quanto com os outros, isso começou a desgostar a elite ateniense, tudo bem? E Sócrates acabou sendo acusado. Mas para a gente falar da acusação e do julgamento de Sócrates, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Uma vez Sócrates foi visitar o oráculo de Delfos, e a pitonisa do oráculo disse para Sócrates a seguinte frase: Sócrates é o mais sábio de todos os homens. E o Sócrates se questionou: como posso eu ser o mais sábio de todos os homens se eu me acho tão tolo, se eu me acho tão pouco sábio, se eu sei que o meu conhecimento não é nada frente a todo o conhecimento que existe? E num primeiro momento, receber essa frase da pitonisa, ou seja, da representante, quem falava em nome dos deuses, né, dentro do oráculo, Sócrates ficou bastante atormentado por essa informação. Ele sabia que ele não era o mais sábio de todos os homens, pessoal. E Sócrates resolveu, então, dialogar com os mais variados sábios da época, os políticos, os artesãos, os poetas, porque ele acreditava que esses homens, políticos, artesãos e poetas, eram muito mais sábios que ele. E ele foi em busca desses homens para quê? Para enxergar, para conhecer homens mais inteligentes que ele e tirar esse fardo das costas que ele havia recebido. Sócrates, ele era muito humilde em relação ao conhecimento, tá? O conhece-te a ti mesmo, essa postura de estar aberto ao conhecimento, reconhecer que eu nada sei é fundamental para que eu me abra para o conhecimento. E ao fazer isso, pessoal, Sócrates começou a desmascarar a elite ateniense. Por quê? Porque ao aplicar o seu método de conhecimento com os mais variados homens, a elite ateniense, ele começou a mostrar publicamente que esses homens não sabiam nada, que esses homens eram, em sua grande maioria, tolos que acreditavam saber alguma coisa, mas que de fato não sabiam nada. Suas verdades, na verdade, não passavam de opiniões muito superficiais sobre os mais variados temas. E por desagradar a elite ateniense, Sócrates foi preso e foi acusado. Quais foram as acusações que pesaram sobre Sócrates? Sócrates foi acusado de corromper a juventude e negar os deuses da cidade. Nenhuma das acusações era verdade. Sócrates não corrompeu a juventude e não negou os deuses. O que Sócrates fez foi desmascarar a elite ateniense, mostrando a todos o quão tolos eles eram. Entenda? Entenda isso, porque isso é fundamental. Desde a antiguidade já tinha gente sendo acusado de coisa que não fez, e mais,
condenado por isso. Ô, justiça, dá para fazer uma dissertação enorme sobre ela, né? Olha aí que tema legal. Você pega uma dissertação sobre a justiça brasileira, você volta lá para Sócrates. Desde a antiguidade a justiça já se mostra falha. Sócrates foi acusado por crimes que não cometeu e foi condenado por tais crimes. Como pode a gente acreditar hoje que a justiça é perfeita? Claro que ela não é. Então veja, pessoal, Sócrates então ele passa por um processo de julgamento, tá? Mas é dada a ele uma opção. Se ele negasse tudo o que ele tinha dito, se ele abrisse mão de tudo aquilo que ele tinha feito, se ele reconhecesse o seu erro, ele poderia ser absolvido e ser apenas expulso da cidade. Mas Sócrates não o fez. Ele não acreditava que o que ele estava fazendo era um crime, ele não conviveria negando suas próprias verdades. E por isso Sócrates foi condenado à morte, pessoal. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, dizia Sócrates, tá? Diante da sua sentença de morte, Sócrates diz: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida que ela não é analisada, que ela não é vivida, que ela não é consciente, não vale a pena ser vivida, pessoal. E aí, se vocês entenderam esse conceito hoje, a próxima aula de filosofia também vai ser importante para vocês, né? A gente vai falar sobre Platão, e lembre-se, Platão ele é o principal discípulo de Sócrates, e muito daquilo que a gente vê em Platão, a teoria política de Platão, o mito da caverna de Platão, tudo aquilo dialoga com a filosofia socrática. Muito do que Platão vai escrever nada mais é do que uma tradução simples da filosofia socrática, pessoal. Então é muito importante você assistir esse conteúdo e entendê-lo, fazer as perguntas que porventura você tenha ficado. Deixa aí nos comentários as dúvidas que você tem sobre o assunto, porque na nossa próxima aula, quando eu falar de Platão, esse conhecimento ele vai ser a base para o próximo. Então, um está intimamente ligado ao outro, tudo bem? Então fica esperto, semana que vem sai o nosso conteúdo sobre Platão, tudo bem? Então veja, conhecer Sócrates é, em primeiro lugar, saber qual foi o grande feito de Sócrates, o deslocamento do eixo da filosofia, da natureza, do cosmos para o próprio homem. Segundo lugar, é entender que Sócrates, ele era sim mais sábio de todos os homens. Por quê? Porque o Sócrates era o único grego que tinha certeza da sua própria ignorância. Se eu tenho certeza que eu sou ignorante, você acredita que sabe alguma coisa, mas não sabe, então eu sou muito mais sábio que você. O oráculo, claro que tinha razão, pessoal. Sócrates não entendeu isso por quê? Porque na sua visão humilde ele nada sabia. Mas a certeza de que ele nada sabia era muito mais certeza do que aqueles que acreditavam saber o que não sabiam, entendeu? Esse é um ponto muito importante. Então, o olha-te para ti mesmo, né? O olha-te para dentro de você, conhece-te a ti mesmo, é um processo de abertura para o saber. Quando eu olho para mim e descubro quais são as minhas falhas, presta atenção, pensa isso no vestibular. Olha para você e diz de forma humilde o que eu não tenho domínio, o que eu preciso dominar para fazer uma boa prova, para ir lá no Enem e destruir, conseguir a nota que eu preciso para ser aprovado no curso que eu desejo. Esse movimento de autoanálise, partindo de uma postura humilde, é fundamental. Porque, veja, muitas vezes você acha que já conhece um determinado conteúdo, aquele conteúdo de geografia ou aquele conteúdo de física, eu já sei o suficiente. Chega na hora da prova, é exatamente esse conteúdo que te pega. Aquele conteúdo onde você tem segurança demais, normalmente é o teu calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque aquilo que você está seguro, você delega, você dedica menos tempo aos seus estudos. E não pode. Se você dominasse todo esse conteúdo, você não estava aqui na posição de vestibulando, pessoal. Então veja, mesmo nós, veja, eu sou formado em vários cursos, faz 20 anos que eu estou em sala de aula, até hoje eu pego questões em que eu me vejo humildemente ignorante. E é preciso eu estudar.
Imagina você, que tem muito menos que a minha idade e muito menos experiência que eu. Então, esse autoconhecimento que Sócrates defendia é fundamental para a tua vida, tudo bem? Conhecer também o método socrático, seus dois momentos, a ironia e a maiêutica, saber por que ele foi acusado e por que essas acusações eram irreais, é também fundamental para conhecer a filosofia socrática, tudo bem? Então veja, para compreender a filosofia socrática, é imprescindível você comparar Sócrates com outros pensadores. No caso, nós fizemos isso hoje com os sofistas, acerca da questão da verdade. Os sofistas não acreditavam em verdades absolutas, Sócrates sim. Sócrates sim, por quê? Porque Sócrates era um pensador dualista que acreditava que a nossa alma é eterna, o nosso corpo não. A nossa alma vaga nesse mundo desde sempre. Quando o nosso corpo perecer, a nossa alma vai continuar vagando nesse mundo. Então a nossa alma conhece todas as verdades absolutas do mundo, mas no momento em que nós nascemos, nós nos desconectamos desse conhecimento. É por isso que ninguém pode ensinar nada a ninguém. A gente pode apenas ajudar o outro a parir suas próprias ideias, parir as verdades que sua alma já sabe. Daí a maiêutica, o parto de ideias. Tudo bem, pessoal? Nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês questões sobre Sócrates e vou trazer também para vocês exemplos de temas de redação. Presta atenção, nossa próxima aula, ainda essa semana, tá? Semana que vem, em filosofia, eu vou falar sobre Platão, mas ainda essa semana eu vou trazer uma aulinha rápida em que eu vou pegar o conhecimento socrático, eu vou pegar Sócrates, seus conceitos, sua forma de pensar, o seu método, e vou aplicar isso dentro de possíveis temas de dissertações, temas dos mais variados possíveis, tá? Então, assim, quais temas possíveis de redação eu poderia usar Sócrates como um argumento, como parte do meu capital cultural? Eu vou dar alguns exemplos de vocês para, abrir tua cabeça, explorar, explodir as suas ideias para que você possa pensar muitos outros exemplos além desses que eu tô te dando. Fechou? É isso. Espero que você tenha gostado. Pessoal, se gostou, deixa o teu curtir aí, ativa o sininho para você receber as notificações quando saírem novos vídeos. Acompanha o nosso canal, compartilha com seus amigos, curte, enfim, comenta, deixa tuas dúvidas aí, participa, entra nessa nossa comunidade e acompanha o nosso canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Valeu, obrigado, tchau, tchau, pessoal. Abraço!